Ezequiel 37 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E me perguntou o filho do homem: esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, diga comigo, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com osso. Eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia vida neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Graças a Deus. Queridos, essa palavra é a palavra do profeta Ezequiel, que você encontrou no Velho Testamento. Ezequiel é o profeta conhecido como o filho do homem, e ele tem profecias mas a respeito de Israel. O tempo todo Deus o usa para profetizar. Quando havia uma quantidade muito grande de profetas que profetizavam coisas boas, não é diferente de hoje, que você vê muita gente falando coisas boas e nada acontece. E o Ezequiel e Jeremias, os dois falavam contra o povo. Tipo assim, 300 profetas profetizavam coisas boas, e o Ezequiel e o Jeremias falavam coisas difíceis que iriam acontecer. Isso porque a vivência do povo era errada. As pessoas estavam vivendo errada, longe de Deus, com o coração incrédulo, se prostituindo aos outros deuses, às outras imagens, às outras culturas. E o Ezequiel, ele sofreu muito, foi perseguido por falar a verdade, por falar no nome de Deus aquilo que haveria de se cumprir. E as palavras que ele trouxe se cumpriram, porque eram realmente do Senhor. E esse texto ele fala, é um texto muito usado, a gente prega muito, fala muito sobre isso, que é o famoso Vale de Ossos Secos, que também representa o mundo que nós vivemos hoje, representa o lado que as pessoas, a sociedade está vivendo, uma sequidão, mundo seco, as pessoas secas. E muitas vezes até mesmo daqueles que já provaram a bondade de Deus e a graça de Deus, acabam com o passar do tempo se perdendo também, e ficando seco. Tem muita gente dentro da igreja vivendo uma vida seca, uma vida de miséria, uma vida sem a graça de Deus, porque jogou fora a graça de Deus, não valorizou. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter na tua vida é a valorização daquilo que Deus fez em você, da tua salvação, do perdão dos teus pecados. Porque isso você não encontra em lugar nenhum. Você não compra, você não negocia, você não consegue, ninguém te dá, você não acha. Isso é graça de Deus, é bondade de Deus. Então, quando Deus te dá isso, você que alcançou essa graça, a bondade de Deus, você tem que valorizar isso, você tem que guardar isso muito bem guardado. Não menosprezar e nem desprezar aquilo que Deus pode na tua vida, porque senão se acaba também o quê? Num grande vale de ossos secos. O que leva as pessoas ao vale de ossos secos? O que leva alguém que está vivendo ao lado de Deus, está vivendo uma vida boa, uma vida agradável, uma vida de muita vitória, o que leva essa pessoa a viver o vale de ossos secos? Então eu separei algumas sugestões práticas que na verdade levam as pessoas a viver o vale de ossos secos. Primeiro, a decepção com alguém. Quando você se decepciona com alguém que está na liderança, com alguém que é teu pai espiritual, com alguém que está te discipulando, com um pastor, com um líder, a decepção leva as pessoas a viverem o vale de ossos secos, queridos. E nós temos que cuidar do nosso coração
para não deixar que a mágoa e o ódio e o ressentimento venha penetrar e tirar a graça de Deus e roubar a graça de Deus. Porque quando entra essas coisas, você é dominado pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, você não consegue orar, você não consegue buscar a graça de Deus, teu coração, né, fica dominado. Por isso que Salomão dizia, guarda o teu coração, porque dele provém, né, todos os sentimentos, provém os maus sentidos, provém aquilo que é ruim. Então guarda, para quê? Para que no teu coração só entre coisa boa, para que não permaneça o ódio, para que não permaneça o rancor, para que não permaneça, né, a decepção. A pior coisa que tem, alguém está decepcionado. Você tem uma referência, você tem uma imagem de alguém, você tem um padrão de alguém que te inspira, que te dá confiança, que te dá credibilidade. E quando você se decepciona com aquilo, parece que tudo não presta mais, tudo é igual. Não é verdade? Tudo é igual, nada presta. A gente faz esse julgamento nos setores da sociedade. Você vê um policial corrupto, você acha que todo policial é corrupto. Você vê um juiz corrupto, todo juiz é corrupto. Você vê um professor, um mau professor, você acha que todo professor é mau. Você vê um engenheiro ruim, você acha que todo engenheiro é ruim. Você vê um advogado, né, que não foi bacana, acha que todos são iguais. Então há uma quebra de confiança, uma quebra de imagem, né, de confiança, de credibilidade, quando nós se decepcionamos com alguém. E no Evangelho não é diferente. Quando você se decepciona com um pastor, com um líder, com alguém, também você parece que isso é tudo igual, não tem diferença. E não é assim. Nós temos que entender que o Evangelho ele é diferente. E nós temos que valorizar a graça e a bondade do Senhor. Concentrar nas suas motivações em pessoas erradas. É outra coisa que nos leva a essa decepção. A concentrar-se nas motivações erradas, naquilo que a gente acha que é e não é. Precisamos ter sempre uma definição, um foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Em Hebreus 12:15 diz, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a muitos. Há um cuidado aqui, há uma palavra de perigo, né? Cuide-se, tenha cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus, que você não perca a graça de Deus, porque depois que você perde, para recuperar é difícil, e o próprio Hebreus diz que é quase impossível alguém voltar ao arrependimento. Por isso você vê pessoas que se desviaram, que tiveram um momento tão gostoso na fé, essas pessoas parecem que nunca mais conseguem ser as mesmas, passa 10, 15, 20 anos, elas ficam 10, 15 anos tentando voltar, é a coisa mais terrível que existe, porque ela não é mais do mundo, ela sabe que o lugar dela não é no mundo, mas também ela não consegue viver a plenitude que ela vivia na casa de Deus. Por quê? Porque ela perdeu a graça, ela jogou fora, ela abriu mão. E isso não vai e vem, isso não é gangorra, isso não é brincadeira, isso não é negociação, isso não é alguma coisa que eu pego de volta, dou um jeito, né? Como eu digo sempre, a gente tem uma cultura, né, que a cultura, que diz que é a cultura brasileira, que tudo se dá um jeitinho. Na verdade, isso é uma maldição. Isso pode ajudar em algumas coisas, mas prejudica em outras. As coisas de Deus não se dão um jeitinho. Não tem jeitinho para a coisa de Deus. Ou é ou não é. Ou você guarda o que é valor, guarda o que era ouro, guarda o que é riqueza, você perde. E aí você vai no esforço, vai na luta, perseguindo, tentando voltar, e não consegue. E é isso que o livro de Hebreus está dizendo. Cuide-se que ninguém exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a muitos. Então a raiz de amargura, além de te perturbar, ela contamina muitas pessoas. Muitas pessoas também perdem o referencial porque são contaminados. Pode ver, você está puro com o teu coração, está limpo com o teu coração, está servindo a Deus, aí chega alguém no teu ouvido e fala, deixa eu te falar uma coisa, aquele rapaz está cantando lá, ele é isso, isso e aquilo. Você começa a olhar para ele com indiferença. Você começa a pensar sobre o que falaram, e você estava ali com o coração puro. Chega outra pessoa e diz, o teu líder de célula, olha, também ele é assim, ele faz isso, ele fala aquilo, ele age dessa maneira. Você começa a olhar para o teu líder de forma diferente. Parece que entrou uma contaminação no teu coração, aquilo começa a magoar o teu coração. Você não consegue olhar com os mesmos olhos. É isso que o escritor está falando, cuide-se, para que nada te contamine, porque isso vai contaminar a outros. E isso vai te levar devagarzinho o quê? Para o vale de ossos secos.
Segunda coisa que leva alguém para o vale de ossos secos: ouvir a voz da incredulidade. Diga para o teu irmão: ouvir a voz da incredulidade. Como tem incrédulo, irmãos? Incrédulo não é aquele que está lá fora somente, não. O incrédulo é aquele que não crê. É aquele que não consegue crer nas coisas de Deus, nas ações de Deus. É a pergunta que o anjo fez para o Ezequiel: esses ossos podem tornar a viver? O Ezequiel não sabia responder. Ficou parado, disse: só o senhor sabe. Como que dizer, eu nunca vi um negócio desse. Não é verdade? As coisas de Deus, você não pode ser incrédulo. Nas coisas dos homens você pode afirmar: não, realmente isso não existe. Mas nas coisas de Deus sempre existe uma possibilidade, ora. Ele é o Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o grande eu sou. Ele quer fazer, Ele faz. Ele não quer, Ele não faz. Nada pressiona Deus. Deus não fica sobre estresse. Deus não fica na parede. Deus não é pressionado por nenhuma situação. Ele está sentado no trono, Ele está reinando com a maior tranquilidade. Nada se perdeu, nada saiu fora da sua alçada, nada fugiu do seu controle. Ele tem o universo sobre o controle. Amém, queridos? Você pode celebrar a Deus nesta noite com as suas palmas, aleluia. Terceira situação que nos leva ao vale de olho seco: ouvir a voz do seu coração. Nosso coração, ele é enganoso. O texto diz que ele tem doenças incuráveis. Uma doença que não se cura, se controla. Hoje a gente tem algumas doenças que são incuráveis, mas com o remédio você consegue controlar. Você nunca vai ficar curado pela medicina com algumas doenças que existem. Deus pode até te curar, como a gente já viu muitas histórias, muitos testemunhos de doenças incuráveis aqui. Mas você consegue, tomando o remédio, ter o controle dessas doenças. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração, ele tem doenças incuráveis. Ou seja, ele não é curável, ele precisa de tratamento. Precisa estar sempre diante do remédio santo da palavra de Deus, diante da oração. Precisa estar sempre sendo confrontado pela palavra, confrontado por um líder, por um conselheiro. Você está sempre andando junto com o povo, sempre congregando, sempre ouvindo. Para quê? Para que você não se descambe. Porque o teu coração realmente é incurável, ele é enganoso. Aí você olha assim, você escuta a voz do teu coração: é isso. Aí tudo que você vê em volta, você acha que é um sinal. Está vendo? É um sinal. Deu um sinal, choveu, está vendo? Deu um sinal, fez sol. No mesmo dia, chove e faz sol. Esfriou, isso é um sinal. Olha, aquela pessoa olhou para mim, é um sinal. A palavra, você viu a palavra? Porque o nosso coração está querendo, meu irmão. Às vezes não é Deus. Não é Deus. O nosso coração está querendo. E nós damos ouvido ao nosso coração. Ele é enganoso. Você tem que viver, não é pelo teu coração. Você tem que viver pela tua fé, pela palavra de Deus. Não é pelo que o coração pede. O coração te leva ao engano, te leva à destruição, te leva à dor, te leva à mágoa. E é isso que o mundo prega aí fora. O espírito de hedonismo. Não, você tem que fazer o que você quer, o que você sente bem, do jeito que você gosta, que te traz prazer. E a palavra, onde fica? Quem que dura? Quem te leva à vida? É o teu coração ou é a palavra? O que te sustém? O que te cura? O que te dá força para viver? O que é que realmente acontece na tua vida para valer? É a verdade da palavra ou é a verdade do teu coração? Quando você ouve a verdade do teu coração, apenas o que o teu coração pede, você corre o risco de amanhã depois ir para o vale de ossos secos. Viver por emoções. Eu não senti nada. O culto hoje, olha, não houve um arrepio. Deus falou para caramba, mas não ouviu nada. A palavra veio todinha, mas não ouvi, não é. Eu acho que não foi para mim. Essa palavra eu vou te contar, era para aquele irmão que não veio. Você já pensou assim hoje? Como ele precisava estar aqui? Eu acho que eu vou mandar até um WhatsApp para ele vir para o culto. Quem sabe ele pega o restinho. Ele precisa ouvir isso aqui. Ou era você que precisava ouvir? Por isso que você está aqui. Ou foi você que estava precisando ouvir e por isso que Deus te trouxe e não trouxe ele? Deus é soberano. Precisamos ter o cuidado de não sermos confundidos e não ouvir a voz do nosso coração e sermos enganados e pararmos no vale de ossos secos. Quarta situação que nos leva ao vale de ossos secos: não ter tempo para relacionamento com o Senhor.
não tem tempo para congregar, não tem tempo para buscar o Senhor. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias que o tempo é ouro, como se fala aí. As pessoas são pressionadas. Você sai de manhã, fazer uma viagem, 4 horas da manhã, 4h30, você já começa a ver as pessoas no ponto, pegando ônibus para trabalhar. 5 horas da manhã, né, uma fila, 5h30, uma fila de ônibus subindo para São Paulo, as pessoas para trabalhar. Quando você volta às 7, 8, 9, 10 da noite, é outra fila de ônibus, todo mundo descendo, passou o dia trabalhando. Perderam horas e horas, né? Muito tempo perdido. Não tem tempo para nada. Não tem tempo para família, não tem tempo para filhos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para se alimentar espiritualmente. Hoje as pessoas não estão tendo nem tempo para comer, estão comendo mal, qualquer coisa, comem andando, não é verdade? 15 minutos. Como as pessoas estão vivendo isso? Isso afeta o nosso relacionamento com Deus também, porque você não tem tempo para Deus, e aí? Como é que é a tua vida? É uma bagunça. Como é que está o teu espírito? Está fraco. Por que você não congrega mais? Por que você não desenvolve o ministério? Porque não se alimenta espiritualmente. Você não come fisicamente, você sente fraqueza. Você não come espiritualmente, tu também sente fraqueza. É a mesma proporção. Faz um jejum aí, fica sem comer um dia. Eu estou fraco. Tem gente que muda até de cor, né? A gente faz jejum lá, os novatos quando vão lá de 2 dias lá, os caras ficam verdes. Chega à noite assim, já olha lá, né? O menino lá, não posso falar o nome que é ruim, né? Mas moreninho, né? Ele estava branco, eu já falei, rapaz, você já mudou até de cor, né? Falta de comida, o corpo sente, mexe com toda a estrutura. Mas e o espírito? Quando você fica sem ler a palavra, sem orar, sem buscar o Senhor, dias, horas, semanas, você também está fraco. Isso te afasta devagarzinho do relacionamento. Isso te leva ao vale de ossos secos. E é uma multidão de pessoas que estão exaustas e cansadas indo para o vale de ossos secos. Quinta situação, quando você perde a esperança e a fé, meu irmão. Quando você perde a tua esperança e a fé, não tem mais fé, não tem mais esperança que pode mudar, que pode acontecer, como isso é horrível. Você começa a murmurar, você começa a falar mal, você começa a desanimar, nada para você está bom, você entra em crise, porque você perdeu a esperança, você perdeu a tua fé. A palavra do Senhor diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, aleluia. Portanto esperarei nele, a minha porção é o Senhor, meu espaço, meu bocado é o Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que a busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Fica quietinho, não fala nada, só espera a tua salvação em Deus. Tua hora vai chegar, teu momento vai chegar. Não murmure, não fale, não grite, só espere Deus agir na tua vida. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Tem jovem aí, não? Cheio, né? Cheio de jovem. Então é para você, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Suporte, aguenta firme aí, fica quietinho no teu lugar. Deus é teu juiz, Deus te honrará na hora certa, Deus tem o melhor para você, meu querido, amém? Aguarde nele. Põe a sua boca no pó e talvez ainda haja esperança. Ponha a sua boca no pó e talvez ainda haja esperança. Há esperança. Põe a boca no pé, o que é isso? É pôr o joelho no chão. É orar mesmo. Eu fico bravo quando eu chego na igreja. Eu cheguei, o pessoal tudo conversando aí, falando para cima e para baixo. Escrito bem grande aqui. Põe aí, põe na tela aqui, irmão, por favor, o que escreve aqui no começo do culto aqui. Para o pessoal ver se. Às vezes eu fico em dúvida, eu acho que as pessoas não sabem ler, né? Então ele vai pôr aqui, a gente vai fazer a leitura, o que está escrito aqui? Só o pessoal desse lado, o que está escrito aqui?
Vocês. Esse toma está melhor do que aquela. E vocês? O que está escrito aqui? E vocês? Essa turma aqui, para falar, fala melhor, hein? Mas, gente, será que nós sabemos ler isso aqui? Eu fico pensando, acho que nós não sabemos. Ou então, as pessoas não estão entendendo. Nós estamos brincando de projetar isso no começo do culto. Faz 2 anos que a gente está brincando de projetar isso no começo do culto. Porque se entra e continua falando, continua falando, continua falando. Usa esse momento para pôr a tua boca no pó. Quem sabe ainda existe esperança para você, meu irmão. Quem sabe, as pessoas estão cheias de problemas, estão cheios de dores na família e não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha ainda. Pode me chamar de religioso, mas olha, eu separo a religião da verdade. A verdade é Deus. Religião, ela se formata, ela vira um gesso uma hora. Tem hora que as pessoas ficam engessadas. Elas vão que nem um robô, né? É domingo, vou para a igreja. Prom, né? Não, meu irmão, você vai para a igreja porque o teu coração está pedindo. Você vem buscar Deus porque você tem fome, como sedento, como faminto, que quer água e pão, e sabe onde vai achar. É por isso que você vem neste lugar, para Deus tocar e te abençoar. Pode pôr lá, melhor roupinha, né? Precisa das meninas, né? Você arruma, fica 2 horas, só tem mulher em casa, eu vejo isso todo dia, né? Cada uma no espelho. Tem que pôr mais espelho em casa, para andar mais rápido. Porque elas trocam de espelho também, é uma coisa interessante, né? Não sei qual é a diferença do espelho para o outro. Está aqui, daqui a pouco está no outro, aí daqui a pouco eu estou no outro, daqui a pouco está no meu quarto, daqui a pouco está na sala. Leva horas no espelho. Tudo bem. Amém. É da mulher isso, a gente entende. Mas não deixa isso concentrar o nosso coração. Em primeiro lugar é estar aqui. Porque nós temos sede de Deus, porque nós temos fome de Deus, porque nós precisamos do Senhor e precisamos muito da sua presença. Põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança, aleluia. Não perca a tua esperança. Você que entrou aqui, talvez essa noite sem esperança. Meu filho não tem mais esperança, meu marido não tem mais esperança, minha mulher não tem mais esperança. Meu irmão, há esperança. Põe a tua boca no pó, que ainda há esperança, aleluia. Quando perdemos a esperança, irmãos, nós podemos estar indo, desembocando para o vale de ossos secos. Sexta situação, o temor do Senhor. Quando perdemos o temor do Senhor. Quando o temor do Senhor vai embora da nossa vida. O que é o temor do Senhor? Justiça, verdade, santidade, pureza, fidelidade, respeito, medo de errar, desagradar o Senhor. Isso é temor do Senhor. O temor do Senhor é como o grande amor que nós temos por Deus, aliado ao medo de errar, mas a preocupação de envergonhar o nome do Senhor e sofrer consequências do erro. Isso é o temor do Senhor. Tenho medo? Não tenho medo, mas eu também tenho amor, tenho reverência, também tenho respeito. Não quero errar, porque isso vai envergonhar o nome do Senhor. E porque isso vai trazer dor para mim? Vai trazer dor, sim. Quando você perde o temor, você acaba sofrendo com isso. E quem está perto sofre também. Perder o temor do Senhor é como uma carreta, né, com a carga máxima, descendo a nossa serra aí de Cubatão, num dia chovendo, com muito nevoeiro e sem freio. Imagine o que vai dar aquilo ali. Não vai longe. Se vencer a primeira curva, né, a segunda, vai chegar uma que não vai, não dá mais. Só voar lá de cima lá. Quanta gente está voando, quanta gente está batendo, quanta gente está capotando, quanta gente está perdendo a estabilidade, quanta gente está perdendo a carga, o valor, porque perdeu o temor. Está indo para o vale de ossos secos, irmãos. Nosso temor não pode ser perdido, temos que guardar. Existem muitas pessoas infelizes, insatisfeitas, porque perderam a prática do temor. Temor é o teu gatilho na presença de Deus, é o que te mantém firme ali, teu respeito, tua honra, tua reverência, teu cuidado. Não faço isso, não é porque o pastor falou que não pode fazer, eu não faço isso, porque eu temo a Deus. Isso vai desagradar o Senhor, isso vai emporcalhar a minha vida, isso vai machucar a minha vida, vai machucar minha família, vai machucar as pessoas que me amam. Temor, irmão, temor, não perca o temor. Sétimo,
Situação que nos leva a viver o vale de ossos secos é quando nós nos envolvemos em pecado que nos atrapalha. Tem pecados que a gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa. Todo pecado é igual, todo pecado é igual. Diante de Deus, todo pecado é igual. A não ser o pecado que você, de alguma maneira, você atribui a obra de Deus ao diabo. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Esse você não tem o perdão. Se você disser que uma obra de Deus, que é a obra de Deus, você dizer que aquilo é obra do diabo, esse pecado não tem perdão. E a obra for do Espírito Santo, você não é perdoado por isso. Todos os pecados são iguais. Só que tem pecados que te atrapalham. Mesmo você pedindo perdão a Deus, mesmo você chorando diante de Deus, Deus te perdoa, mas as consequências vêm. As consequências vêm, não é verdade? Você joga a faca para cima, uma faca bem afiada, joga para cima, não é verdade? Aí você pega ela. O que acontece? Se pegar pelo lado que corta, pode cortar a mão e não pode, não é verdade? Se pegar de um jeitinho aqui, opa, certinho. Mas de repente você pode pegar bem no corte dela, no fio dela. E na hora vai o quê? Sangrar. Vai sangrar, é uma consequência. Você pegou a faca. De repente você já fez isso 200 vezes, né? E nunca se machucou, mas uma vez você machucou. Está lá o fogão lá, aceso, e tem as bocas não acesas. Você pega lá numa, no outro, né? Não se queima. Aí hoje eu estava lá fazendo comida para a criançada, de repente enfiei a mão. Estava tão acostumado a fazer isso, enfiei a mão para limpar a boca do fogão, e tinha acabado de ficar 1 hora aquilo quente. Você imagina, né? Quando eu peguei assim, grudou assim até no dedo, né? Não queria nem soltar o negócio. Que dor. São consequências, meu irmão, queridos. Consequências daquilo que você faz. O pecado, ele gera consequências. Ele gera dor, gera sofrimento. Ele atrapalha, ele machuca. Tem pecados que são contornados porque Deus perdoou. E não foi uma coisa assim que deu para contornar. Mas tem pecado que não tem jeito. E um abismo leva a outro abismo. Se você se acostumar, esse pecadinho aqui eu sempre conserto ele. Esse pecadinho aqui está sob controle. Eu sempre faço isso, vou jogando a faca. Uma hora você vai se cortar. Uma hora você vai se queimar. Uma hora vai doer. Uma hora o remédio não vai funcionar mais. Eu gosto da citação do escritor e pastor John Piper, que diz: a única base que Satanás tem contra você é a sua carne e o seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos para o inferno é o pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás é combater o pecado. Entenda isso. Seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo é você mesmo. Sabe por quê? Porque a tua carne gosta do pecado. Tua carne gosta das coisas erradas. Tua carne gosta de ver violência. Todo mundo conversando, começa uma gritaria, acaba a conversa, todo mundo quer ver, está tendo uma briga lá, acabou o assunto, acabou a conversa, acabou o almoço, acabou a televisão, acabou tudo, todo mundo quer ver a briga. A carne gosta de violência. A carne gosta. Parece uma moça toda sensual lá na televisão, né? Dançando, acabou a conversa, todo mundo fica, até a mulher olha, né? Até a mulher, as mais espertas pegam o controle lá e dizem, vamos ver essa porcaria não, desliga, né? Acabou a festa. Sabe, nossa carne gosta de coisas que são proibidas, coisas que são pecaminosas. Então é contra ela que nós temos que combater, que nós temos que vigiar, que nós temos que lutar, porque o pecado destrói. Meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar, o pecado lhe leva ao inferno. A gente não fala muito sobre o inferno na igreja, porque ele não é muito simpático. Alguns irmãos da igreja, às vezes falam para mim, pastor, não fala muito no nome do coisa ruim. Como? Não fala muito o nome do coisa ruim. Eu falei, por que eu não posso falar muito o nome do coisa ruim? É porque ele é ruim. Eu fico arrepiado quando falo o nome do coisa ruim. É feio, dá medo, não quero. Mas tem que falar. Porque também ele é nosso inimigo. E ele provoca situações porque ele te conhece. Ele é o maior antropólogo que existe no planeta. Ele conhece a raça humana desde que Deus criou. Deus que criou o homem, ele estuda o comportamento do homem para saber o que é que o ser humano gosta, para dar a ele
o bocado de cada dia. Dar a ele o prato de lentilha, para ele negar a graça, para ele negar a fé, para ele viver no erro. Então, meu irmão, nós que somos cristãos, nós que enxergamos a verdade, nós que fomos salvos pela misericórdia e pela bondade de Deus, nós que fomos alcançados pela boa mão e graça do Senhor, nós precisamos vigiar a todo momento para não perder o ouro de Deus na nossa vida, para não perder a esperança, para não perder a fé, para não desembocarmos no vale de ossos secos. Porque o pecado destrói, o pecado mata, o pecado ele é horrendo, ele rompe, ele realmente nos afasta do nosso relacionamento de Deus. Livremos-nos do pecado que nos envolve, diz o texto. Livre-se do pecado, ele te envolve. Devagarzinho, sutilmente ele vai te ligando numa coisa a outra. Quando você vê, você está envolvido. Começa com uma coisa pequenininha, uma risadinha, uma mensagenzinha, sabe, um jeito de falar, um jeito de fazer, uma mentirinha, um engano. E ele vai tomando proporções alastrosas, vai se alastrando, e vai envolvendo, e vai entrando na tua vida, e vai tirando a graça, vai tirando a bondade, vai tirando a misericórdia, e quando você vê, você está no abismo. Quando você vê, você está num lago de lama. Quando você vê, você está amarrado e preso, quer sair, não consegue, grita, ninguém escuta, está sujo, está emporcalhado e não consegue sair. Por quê? Porque deixou ele se envolver na tua vida. Hebreus 12:4 diz: na luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue ainda. O que está dizendo o escritor aqui? Que é uma luta. Resistir até o sangue. Quando você fala em resistir até o sangue, que você entende que você tem que lutar até o final. Até o final. Vi uma crucificação de Jesus aqui. Ele foi até o sangue, até o final. Quando vazou, não tinha mais força nenhuma, estava sangrando. É a luta até o final. Vocês que gostam aí dessas lutas carniceiras que acontecem de madrugada aí, né? Cara, está sangrando, mas não para. O jogador está disputando um título, está jorrando sangue, mas ele não quer parar. Tem que sair, o juiz tem que mandar ele sair, porque ele não quer parar. É isso que o escritor está dizendo. Lute até o sangue, até o final, contra o pecado. Não pare de lutar, nenhum momento, não dê trégua, porque ele também não vai se cansar de você. Ele não vai cansar de correr atrás da tua vida. Os irmãos dizem: puxa, pastor, que luta, né? Eu pensei que eu ia entrar no evangelho. E a luta continua, meu irmão. O pecado vai te perseguir sempre. Você tem que estar debaixo do sangue a todo momento. Pastora W. Tozer diz: não somos diplomatas, mas profetas. Nossa mensagem não é um acordo, mas sim um ultimato. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Calvário. É a luta contra o pecado, para não cairmos e irmos para o vale de ossos secos. O que nos pode fazer sair deste vale? O que nos pode nos fortalecer para não entrarmos nesse vale? E quem está lá, como é que pode lutar para sair? Primeiro, desembaraçar-se das coisas desta vida. Desembaraçar-se das coisas dessa vida. Nesta vida tem muita coisa que nos atrela. Você tem que ser sábio, inteligente, espiritual, saber o que você tem que ter compromisso, o que você não tem que ter, até onde você vai, até onde você não vai. Porque você tem um exército de Cristo hoje que é altamente contaminado, envolvido pelo mundo, pelas coisas do mundo, e coisas que não edificam, coisas que não saram, coisas que não curam, coisas que não beneficiam a tua vida espiritual. Pessoas estão envolvidas. Desembarace das coisas desta vida. Um exército em guerra, ele não pode estar embaraçado. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Diz que o pecado sempre está em volta, está perto, nos rodeia. Nós temos que não deixar ser rodeados, tomados, embaraçados por essas situações. Devemos, segundo, correr a carreira que com paciência nos foi proposta. Quando você entregou a tua vida a Cristo,
Deus te deu uma carreira para você correr, meu irmão. Ele te deu uma carreira proposta para você correr. É uma vida, é uma jornada. E o texto diz que você tem que correr com paciência. O que é isso? Calma, as coisas acontecem. Você vai correr? Vai, mas tem gente que quer acontecer, quer que aconteça amanhã. Se essa semana Deus não falar comigo, eu desisto de tudo. Coitado, misericórdia. Meu irmão, abra os olhos. Se você desistir de tudo, o que te espera é o inferno. É o pior que você não provou ainda nessa terra. Pior do que a tua situação, pior do que o desemprego, pior do que a dívida, pior do que a mulher ou que o marido que deixou, pior do que o filho que está doente, pior do que a doença que está no corpo, pior dos piores que você pode imaginar, que você já passou, decepção e traição, é o inferno. Se você desiste de Deus, Deus é a tua única ponte que pode te salvar. Deus é a única boia de escape no meio do oceano que você pode agarrar e se ver seguro. Por isso que o salmista dizia: meu socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele confiava, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. Não via outra saída e não existe outra saída. Se eu desistir de Deus, eu estou desistindo da minha salvação, eu estou desistindo da minha vida eterna, e eu estou me entregando devagarzinho a ser condenado para o inferno. Então corra com paciência a carreira que está proposta. Corra com paciência. Vai devagarzinho, mas sempre, não pare. Quando eu era pequeno, minha mãe contava muita história, eu acho que é por isso que eu gosto de contar história. Conte história para os teus filhos, é bom. E ela contava para mim a história da tartaruga e do coelho. E eu tinha muita raiva da tartaruga. Porque nas histórias dela, criança é assim, né? Conta a história e pede, conta novamente. Eu disse, mas eu já contei. Não, conta novamente. Toda noite, queria novamente. E ela contava a história, que a corrida entre a tartaruga e o coelho. Que o coelho saiu em disparada. E a tartaruga saiu lentinha, devagarzinho. E o coelho olhou para trás, não via mais a tartaruga desapareceu, de tanto que o coelho correu. Aí ele resolveu descansar. Viu uma plantação cheia de cenoura, entrou na plantação e começou a comer cenoura. E aí quando ele olha, a tartaruga está chegando devagarzinho. Aí ele vai, dá mais uma corrida. Dá mais a corrida. E aí com o estômago cheio, ele tem uma árvore em frente de um lago, um lugar gostoso, todo graminha, ele deita, te dá uma cochilada. E aí ele cochilou. E ele acordou com uma gritaria. Todo mundo, ei, vai, oh, e rojão, pá, pá, pá. Quando ele olhou, a tartaruga estava cruzando a reta de chegada. A tartaruga venceu a corrida. Porque o coelho confiou demais. E dormiu e parou. Aí, mãe, conta novamente. Não, só outro dia. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa que você aprende. É a tua vida cristã. Às vezes você pensa que é o coelho. E você sai correndo e quer resultados rápido. E aí os resultados não vêm. Então você para no meio do caminho. Você deixa eu parar um pouco aqui para ver a vitrine. Deus quer que talvez seja um crente tartaruga. Ande um pouquinho mais devagar, mas ande sempre. Acredite que você vai chegar na linha de chegada. Acredite que você vai chegar na linha de chegada e que você vai ganhar essa corrida, porque Deus está contigo, você não está sozinho. O Senhor vai te honrar nessa corrida, aleluia. Corra essa corrida que está proposta. Terceiro, profetize sobre os ossos secos. Foi isso que o anjo disse, o Senhor disse para o profeta: profetize, diga aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E ele dizia: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e da carne, depois de pele, mas não havia espírito nele. Então aprenda uma coisa, profetize. Você, nos teus lábios, precisa ser um profeta de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa ser um profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. A gente, pô, irmão, que é isso?
Tem irmão que profetiza para tudo, mas tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas isso é um tempero. É um tempero que tem que estar no teu bolo. Você vai fazer o bolo lá, né? Eu faço pães, gosto de fazer pães em casa. Aí eu pego farinha integral, 400 gramas. Aí eu vou dar receita para vocês aqui, né? Outra hora aqui, da receita nada. Aí põe um pouquinho daquela farinha branca, que é a farinha que a gente usa, farinha refinada, né? Não é boa, mas para dar liga, para ficar mais macia. Mas eu coloco grãos também, escolho lá o grão, gengilim, tal, linhaça, esse negócio todo que vocês gostam aí. E ponho lá, e misturo. Mas se faltar alguma coisa, do outro lado eu bato o óleo, a água morna, o sal, o açúcar, os ovos, depois misturo tudo até dar liga, né? E aí 1 hora crescendo, depois mais uma hora para crescer no forno, e mais 20 minutos assando. Pronto, dei a receita, acabou. Mas quando tu esquece de alguma coisa dá errado. Alguma coisa dá errado, eu esqueci o fermento. E aí imagine, o bicho não crescia. Como diz o Neu, eu batia, dava uma paulada nele na massa, mas não crescia, não teve jeito, não cresceu. Porque eu esqueci o fermento. Meu irmão, tem uma liga, a tua vida espiritual tem uma liga. A palavra profetiza, faz parte da tua vida. Você tem que aprender a profetizar, você tem que aprender a abrir a boca, expressar, verbalizar. Porque quando você profetiza, é alguma coisa que você não está vendo. O que foi que o profeta profetizou? Aonde que foi que profetizou que Deus mandou ele? Quem sabe? Para quem que foi? Não, nós estamos lendo aqui, fala. Qual foi? Para o vale de ossos secos. Deus falou para ele, fala para os ossos secos. Profetiza sobre os ossos secos. Coisa de maluco, coisa de doido. Cheio de osso seco lá. Ah, pensou? Não é porque amanhã não vai ver um caminhão de boi aí passando aí, você vai atrás aí com a bicicleta, eu profetizo, ossos, que vem a carne. Não, calma, irmão. Tem gente que tem que ter cuidado que a gente fala, porque de repente o cara passa aqueles caminhão da boiada que sai do açougue, cheio de osso seco lá, o cara vai atrás, né? Eu vou fazer esses boi, virar tudo boi aqui, né? Vou profetizar sobre eles. Não. Sobre situações específicas na tua vida. Áreas na tua vida que estão secas, que você não está vendo nada, que você não vê nada, que você não enxerga nada, não está acontecendo. Não acontece nada, está seco na minha vida, meu irmão. Abra a tua boca, começa a profetizar, começa a falar. Deixa eu dizer para uma coisa, quando eu comecei naquele canalzinho onde a creche pequenininha lá, e lá às 6 horas da manhã eu ia orar, e eu orava para cima e para baixo, eu punha as mãos e profetizava e dizia, Deus, coloca um dia a gente numa igreja, esteja numa avenida, que tenha tanto carro, que tenha tanta gente, que as pessoas possam vir para a igreja, que facilite. Senhor, eu não vi a menor condição disso acontecer, não existia. Mas eu falava, profetiza, irmão, sobre aquilo, não é sobre o que você está vendo, profetiza sobre aquilo que você não está vendo, sobre aquilo que não é porque está no teu coração, mas é aquilo que sabe que vai agradar a Deus, que você comece a falar. 1 hora, devagarzinho, vai começar a você escutar barulho de ossos se mexendo. O homem lá, o Ezequiel está falando, ossos secos, venham vida, ossos secos, venham tendões, venham carne, e ele lá falando, e nada aconteceu. Mas daqui a pouco começou a escutar o barulhinho, barulho de osso. Eu disse, meu Deus, o que tem aqui? Os ossos começaram a se mexer, começaram a pegar posições, começaram a se firmar. Ossos do pé, os ossos do corpo começaram a se formar. O chocalho, profetize, fale sobre áreas da tua vida que você não está vendo o resultado, creia, verbalize, chame Deus para isso, ponha Deus nessa luta, ponha Deus nessa guerra, ponha Deus nessa batalha, profetize. A igreja muitas vezes, irmãos, não toma posse das verdades de Deus. Você não sabe quem você é em Cristo Jesus. O pastor Humberto gosta de falar muito sobre identidade, né? Você não sabe a tua identidade que você é em Cristo Jesus. Você não sabe, você precisa ser mais ousado.
ter mais autoestima e saber que você é filho do rei, é filho do Senhor. Sabe, aqui na terra você pode não ter um título, não ter uma coroa, mas lá no céu você é filho de rei, e se você é filho de rei, você terá uma coroa também para a glória de Deus. Tenha medo de profetizar e ver as bondades de Deus. Receba um derramar do Espírito. Nós precisamos de um derramar do Espírito. Para não ir para o vale de ossos secos, irmãos, e para sair de lá, precisamos de um banho do Espírito Santo na nossa vida. 37:1 diz que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale de ossos secos. Ezequiel não foi por acaso, ele foi levado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Tem muita gente sendo guiado pela carne, pelo mundo, guiado pelos prazeres do mundo, pela televisão, guiados pela essa rede plim-plim, que é um lixo, irmão. Desligue isso da tua casa, mude de canal, faz qualquer outra coisa, mas tira isso, é um lixo. Isso é um canal do inferno para destruir famílias, destruir vidas. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Fui guiado pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ter direção do Espírito Santo na nossa vida. Saber o que é que Deus está falando. Houve um avivalista na América chamado Leonardo Ravenhill, e ele dizia: avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo para se tornar um cadáver. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo para se tornar um cadáver. Por quê? Porque quando o Espírito Santo enche a tua vida, você morre para si próprio e você vive para Deus. Aleluia. Quando o Espírito Santo enche você, você se vê quem você é, o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Deus, o quanto você necessita de Deus, o quanto você é pequeno. Aí você está morrendo, e quem está vivendo é o Senhor. É exatamente o que o apóstolo Paulo dizia: convém que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Aleluia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Não é para dar uma meia dúzia de glória a Deus e aleluia somente. Não é para dar um repré, ficar arrepiado e pular e dizer: meu Deus, que graça, que bênção, que culto lindo e maravilhoso. Mas aí a vida não muda nada. A vida não muda nada. Amanhã você continua fazendo as mesmas misérias. Amanhã você continua mentindo, enganando, prostituindo, continua fazendo um monte de coisa errada e não se arrepende. Você não foi cheio do Espírito Santo, porque se você tivesse cheio do Espírito Santo, você teria morrido para você mesmo, e no outro dia você teria prejuízo com os teus lucros errados, você teria menos vantagem na tua carne, para poder mortificar a tua carne, para que Cristo pudesse crescer cada vez mais na tua vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Não para dar glória a Deus, aleluia, somente. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver uma vida séria, comprometida com Deus. Se esse Brasil fosse cheio do Espírito Santo. Se esse Brasil fosse cheio do Espírito Santo, seria tão diferente, irmão. Você pode ter certeza que essas centenas de deputados que nós tivéssemos lá já teriam mudado esse país com a firmeza, não aceitariam corrupção, não aceitariam dinheiro fácil, não aceitariam propina, sabe, se posicionaria como cristão, sabe, isso seria um testemunho para outros e para a nação toda. Os nossos juízes também seriam impactados, sabe, pela justiça, os nossos trabalhadores, as nossas famílias, as nossas redes de televisão. Isso chegaria uma hora lá na presidência da República e esse país seria mudado, porque este país ainda não foi cheio do Espírito Santo. A hora que este país conhecer o mover de Deus e for cheio do Espírito Santo, isso vai afetar o nosso caráter, vai afetar a nossa cultura, e nós seremos transformados de verdade por Deus. Quando você profetiza e você é cheio do Espírito Santo, você consegue ouvir o barulho dos ossos juntando, como um chocalho.
esse sinal que a vida está chegando. Esse sinal que a vida de Deus está por perto. Que o Senhor está fazendo alguma coisa. Precisamos ser sensíveis ao que está acontecendo, meus irmãos. A obra de Deus exige sensibilidade. O cego de Jericó foi o único sensível para perceber que era Jesus que estava ali, que poderia curá-lo. Mas ninguém teve aquela sensibilidade. Elias, quando diz ao rei Acabe, já ouço o barulho de abundante chuva, isso mostra a sensibilidade espiritual que ele está tendo em ouvir o barulho da chuva. Precisamos dessa sensibilidade para não entrarmos no vale de ossos secos. Não desista de profetizar até que a obra seja completa. Não pare. Não pare. Já profetizei uma vez, pastor. Já falei, olha, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Acabou, vou esperar. Não, meu irmão, não pare. De vez em quando você tem que profetizar. De vez em quando você tem que lembrar, dizer, Deus, eu pedi uma coisa, eu profetizei uma coisa, eu quero ver isso acontecer em nome de Jesus. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Diz o texto a seguir, ele me disse, no final do verso 9 e 10, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, se puseram em pé, e era um exército enorme. Ele já tinha profetizado, ele já tinha visto o sinal de Deus, já tinha os ossos se juntado, os tendões apareceram, a carne apareceu, a pele apareceu. Isso era um milagre. Isso era um milagre. Mas o texto diz, não havia vida ainda. Eram apenas corpos. O milagre não foi completo. Talvez você tenha profetizado, você tenha clamado, mas não aconteceu tudo o que tem que acontecer. Não desista. Não desista. Persista. Continue profetizando, continue lutando, continue abençoando, continue tendo visão. Porque aqueles homens tinham visão. Deus deu a visão para ele ver os ossos, os vales de ossos secos. Você precisa de visão espiritual na tua vida, meu irmão. Para ver que há um campo espiritual. Não é para ficar vendo demônio toda hora, não. Eu vi um demônio ali, outro aqui, meu irmão. Dane-se o demônio, não estou nem aí com ele, está amarrado em nome de Jesus. Também não é para ver anjo em tudo que é lugar, toda hora, não. Fui pregar, fazer uma conferência num lugar do Brasil, lá da Paraíba, do sertão. Aí um pastor Wilton, foi pregar numa igrejinha junto com outro pastor. Entrou na igreja lá. O pastor pegou a palavra e falou, veja um anjo ali, veja outro aqui, outro lá, outro aqui, outro ali. Aí ele ficou parado e disse, eu estou até com vergonha de pregar, né? Eu estou aqui há meia hora, não vi um anjo nenhum, o homem já viu 10 anjos aqui. Sabe, irmão, não é para isso não. Isso é meninice. A visão espiritual é para outras coisas. Claro, você pode ver um anjo sim, lutando por você. Você pode ver um anjo sim, guardando você. Você pode ver um anjo sim, preservando, atuando contra o maligno. Pode ver um demônio preparando a armadilha, sim. Mas a visão espiritual é para mais do que isso. É para você enxergar o que Deus quer na tua vida. Como conseguir, quais são as estratégias, qual é a caminhada, qual é o teu ministério, o que Deus quer contigo, como te usa, como Ele pode te usar e te fortalecer espiritualmente. Precisamos acordar, igreja. É tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de clamar, é tempo de buscar. Ainda há esperança, ainda há vida. Estou vendo só o vale de ossos secos aqui na nossa cidade. Estou vendo só o vale de ossos secos, aquele monte de lixo aqui, aquele monte de lixo ali. Começa a profetizar, começa a olhar para o lixo e dizer, uma hora tu vai desaparecer, tu não vai ficar mais aqui. Sabe, buraco, quando você passa num buraco com o carro e fala aquele palavrão, ou sente vontade de falar, muda, fala assim, em nome de Jesus, eu ainda vou passar nessa rua e não vou ver o buraco com o meu carro. Sabe, quando você for assaltado pelo ladrão, te levar a aliança, te levar o dinheiro, você maldiçoar aquela vida, diz, não, eu ainda vou ver esse ladrão salvo, servindo ao Senhor, e eu ainda vou passar nessa rua
vidro aberto, louvando a Deus, e não vai ter ninguém para roubar aqui. Deus ainda vai fazer isso. Profetize, profetize sobre essa nação. Eu ainda vou ver uma nação que não é corrupta, ainda vou ver uma nação crescendo entre as maiores nações do mundo. Eu ainda vou ver essa nação enviando missionário para outros lugares. Eu ainda vou andar em segurança neste lugar. Eu creio, e profetize, meu irmão, não se canse, porque uma hora Deus vai realizar e ouvir o teu clamor na face da terra. Aleluia! Fica de pé na presença de Deus. Aleluia! Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia! Eu quero te convidar hoje a fazer uma coisa prática aqui. Hoje não sou eu que vou orar. Hoje são vocês que vão orar. Hoje são vocês que vão profetizar para a vida de vocês. Vocês vão começar a profetizar agora, irmão, sobre a vida da pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Eu queria que você se virasse para as pessoas, formasse aí 3, 4 grupos de 3, 4 pessoas, rápido. Profetize sobre ela, faz uma oração dizendo: profetiza as bênçãos de Deus. Profetiza o melhor que você tem para a vida dela. Profetiza o melhor, mesmo que você não conheça, eu não sei quem é, mas olha, eu quero profetizar que Deus tem algo para fazer na tua vida. Abra a tua boca, fala, não tem vergonha não. Eu quero profetizar algo que Deus tem para fazer na tua vida. Ele não fez tudo ainda. Deus não completou, ainda tem coisas para fazer. Só estão lá os ossos, só estão os tendões, falta a pele. Falta carne, falta alguma coisa. Profetiza, falta alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Profetiza sobre ela neste momento. Aleluia, aleluia. Que posso ver, se não um vale de ossos secos? Posso dizer, se já foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra. Profetiza agora. Ressuscita. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vem o céu sobre este lugar. Vem a glória de Deus neste lugar. Oh, xarabalabaia. Oh, rabacalabaixa. Vem os céus sobre este lugar. Posso ouvir Oh Espírito Santo, o som do aviso. Tu és bem querido neste lugar. Tu és bem quisto. A morte tornando vida. Ressuscita. Eu quero te desafiar agora a profetizar sobre essa cidade, meu irmão. Alguns virem para este lado, outros para cá, para frente, outros para o fundo, outros para a lateral, norte, sul, leste, oeste. Vira, profetiza, abençoa essa cidade, mesmo que você não more aqui. Abençoe, Senhor. Eu creio que eu verei uma cidade um dia com menor criminalidade, Senhor. Eu verei uma cidade com menos lixo. Eu verei uma cidade com mais médicos, com mais remédios, com mais hospitais, com mais escolas, com mais segurança. Eu verei. Eu creio. Profetiza.
Profetiza. Profetiza sobre o nosso Brasil, sobre a nossa pátria. Oh, nós teremos uma pátria melhor. Nós teremos uma pátria rica. Nós teremos uma pátria com menos corrupção, com menos maldade, com menos crime. Oh, Ramachecalabalabaixa. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo, ouça o clamor. Ouça o clamor do teu povo. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta. Qual é a morte? Qual é a parte morta na tua vida? Profetiza que venha a vida de Deus, que venha a vida de Deus. Volte a respirar. Já posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Senhor, nós cremos e nós profetizamos nesta noite, Deus, que áreas mortas da nossa vida vão ser ressuscitadas, que áreas mortas dessa cidade vão ressuscitadas, Senhor, que áreas mortas, Senhor, ó Deus, da nossa vida espiritual, do nosso ministério, vão ser ressuscitados, Deus. Nós profetizamos vida, profetizamos saúde, profetizamos um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre esta geração, sobre as nossas vidas, um derramar de Deus, um derramar do Espírito Santo. Meu Pai, toma nas tuas mãos, ressuscita, ressuscita, ressuscita a parte morta, que venha os tendões, que venham as carnes, que venham a pele e que venham a vida, Senhor, sobre o teu povo. Nós os abençoamos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém.